Ela está aqui, ó. Estou com o doutor Maurício aqui, ó. Ela está aqui comigo, doutor Maurício. O doutor Maurício Cavalcante. Eu fico preocupado, doutor Maurício, porque eu sou pai e eu sei que pancada na cabeça de criança, sobretudo na famosa moleira, pode ser grave. Doutor, eu queria que o senhor falasse do risco de uma pancada dessa na cabeça da criança. Boa tarde. Boa tarde, eu não estou te ouvindo bem. Boa tarde. Me escuta agora, tá legal? Agora eu estou escutando bem. Pronto. Doutor Maurício, eu falava da preocupação porque eu sou pai com criança. Certo. E, sobretudo, pancada na cabeça de criança. Nós estamos vendo um caso de uma criança em Olinda que está com ferimento no centro da cabeça. A preocupação com a famosa moleira que a gente entende, né? Isso. Que é a partezinha mole da cabeça. É um risco, né, doutor? Isso. Sem dúvida, né? A moleira, tecnicamente chamada de fontanela, é uma região onde a estrutura óssea da calota craniana não está fechada. Então você não vai ter osso ali, é uma zona aberta, né? E extremamente vulnerável para a criança, né? O trauma craniano nessa região é extremamente perigoso, pode causar lesões, né? Hematomas extradurais, subdurais, hematomas intraparenquimatosos, concussão cerebral. Então tem muita coisa ruim e perigosa que pode acontecer com um bebê desse. No caso em tese que nós estamos mostrando, é uma criança de 10 meses. Ela ainda tá com a moleirinha aberta. A partir de que idade ela fecha totalmente? Normalmente sim, né? A fontanela anterior, ela normalmente começa a fechar a partir de 8, 9 meses e pode levar até 18 meses, até 1 ano e meio para fechar. Então, normalmente, uma criança de 10 meses está com a fontanela anterior aberta. Doutor, e aí, que tipo de cuidado e, assim, até a pancada, é uma pancada leve, severa, ela pode cair, bater a cabeça e pode ter uma sequela? Como é que pode acontecer, doutor? A criança tem que ser avaliada, né? Eu não vi o caso, não vi a criança, mas normalmente quando você recebe uma criança assim, você vai avaliar clinicamente. Se a criança, após o trauma, teve vômitos, teve perda de consciência, teve convulsões, existem vários sinais neurológicos que podem indicar a gravidade do trauma. Quando existem sintomas dessa natureza, às vezes você tem que fazer uma imagem, né? Fazer uma tomografia, fazer uma ressonância para avaliar o dano melhor. No caso desse, o senhor está dizendo que não viu, mas a gente viu, eu estou passando a informação para o senhor, em que a criança está com hematoma mesmo no centro da cabeça. Se tem uma pancada forte na região da moleira, qual é a principal sequela que pode causar numa criança, doutor? Olha, múltiplas, né? Você pode ter até a morte de uma criança, né, de 10 meses com um trauma intenso nessa região. Mas além da morte, você pode ter sangramentos, né, hematomas, intraparenquimatosos na região do cérebro, né, subdurais, extradurais, convulsões, concussão cerebral, desorientação. Tem muita coisa ruim que pode acontecer. Doutor, a mãe alega que a criança sofreu uma queda. Eu estou aqui analisando a imagem e estou achando estranho porque criança quando cai, ela geralmente fere. E se cai com a cabeça, fere a nuca. Se cai de frente, rala o narizinho ou corta a boca. Mas o ferimento no centro da cabeça, para você que está chegando agora, boa tarde, nós estamos mostrando o caso da criança que estava no colo da mãe, em um posto de combustíveis em Olinda. E aí, funcionários do posto viram a criança chorando e a mãe alega, e eu quero entrar com o doutor, que essa criança teria caído. Mas o ferimento, doutor, no centro da cabeça, para você, o senhor que trabalha num consultório atendendo criança todos os dias, não é normal uma queda e um ferimento no centro da cabeça, no meio da cabeça, né, doutor? É verdade, eu não vou aqui julgar o caso, porque não vi, não acompanhei, na realidade nem vi imagens, né? Mas como você bem falou, normalmente quando uma criança cai, é comum que você tenha ferimentos na região frontal, lateral do crânio, occipital, mas no centro, bem em cima, é muito difícil, né? A criança não vai cair com o centro da cabeça no chão. Realmente é uma lesão que não é comum ser provocada por queda, né? Não aqui fazendo julgamento, mas respondendo sua pergunta de forma técnica. Não é comum, por queda, você ter lesões no centro da cabeça. É mais comum na região frontal, occipital, né, parietal, mas no centro da cabeça não é comum. Doutor, traumas no crânio de uma criança,
Vamos supor que o ossinho não está fechadinho lá, como o senhor já falou, a moleira está aberta, mas a queda, por exemplo, a queda na lateral pode quebrar um ossinho. O trauma craniano num adulto, ele é mais severo do que numa criança? A criança pode se recuperar mais rápido do que um adulto? Olha, naturalmente, o trauma craniano na criança é muito mais perigoso. A criança é mais vulnerável, está com a fontanela aberta, né? A estrutura óssea não é tão resistente quanto a estrutura óssea do crânio de um adulto. Então é muito mais perigoso um trauma craniano numa criança, sobretudo no recém-nascido, como você viu aí em questão. Doutor, mais uma pergunta, que quando um bebê bater a cabeça, eu não posso colocá-lo para dormir. É lenda ou é verdade? Pergunta para o doutor. Olha, tem procedência, porque quando você tem um trauma craniano, você tem que avaliar o estado neurológico da criança, o Glasgow, né? Então, se você põe a criança para dormir, você vai ter dificuldade na avaliação neurológica do paciente. Então, normalmente, você não deve colocar a criança para dormir, você tem que ficar em avaliação. A Ana Paula diz aqui, meu bebê caiu e no socorro minha vizinha disse que eu não desse água. Por quê? Olha, às vezes, né, se for um trauma grande, se a criança for precisar de cirurgia, normalmente é aconselhado dieta zero. Então, às vezes, é perigoso você alimentar a criança após um trauma craniano, né, caso ela precise de algum procedimento cirúrgico. Doutor, o senhor recebe muita gente no seu consultório. Eu mesmo já fui no seu consultório uma vez conversar com o senhor fazendo uma matéria. Um prazer. Pais e mães, marinheiros de primeira viagem, qual a principal dúvida que chega no seu consultório com relação à pancada na cabeça de criança? Olha, normalmente a pancada assusta muito, né? O paciente chega querendo saber se alguma lesão, se alguma sequela aconteceu ou vai acontecer. Então, é uma pergunta frequente, é um paciente que frequentemente vem ao consultório e a gente avalia, né, para que o melhor atendimento seja prestado. O Marcos está perguntando, meu bebê de 2 anos caiu e vomitou depois da queda que bateu a cabeça. Preciso me preocupar? Sim, né, o vômito pós-trauma é um sinal de agravante. Né? Nesse caso, você tem que levar o neném ao médico, mas tem que avaliar e às vezes imagens precisam ser feitas. Sangue pelo nariz após queda. Pode ser uma lesão só no local ou resquício de um trauma no crânio? Normalmente, o sangramento nasal, a epistaxe, né, é provocada por sangramento no nariz. Né? Não é comum você ter sangramento no nariz após... não é comum que você tenha o sangue advindo do crânio. Né? É mais comum que o sangramento venha do próprio nariz. Desmaio após... muita pergunta, viu, doutor? Ela disparou aqui, viu? Desmaio após queda pode indicar alguma coisa grave? Sim, né? A perda de consciência é outro sinal, é outro sintoma agravante que leva o médico a se preocupar com o trauma craniano. Né? Os principais sintomas agravantes são o vômito, a perda de consciência e convulsões, né, que aconteçam após o trauma. Doutor, uma pergunta nossa aqui, uma queda dessa que a mãe está dizendo que sofreu a queda com a criança no colo, pode causar alguma sequela motora para a criança no futuro? Ela está bem, está ok, mas pode guardar alguma sequela motora no andar, no caminhar da criança? Sem dúvida, né? Essa é uma das possibilidades, né? Sequelas motoras, sequelas sensitivas, tá certo? Convulsões, né? Tem muitas coisas que podem acontecer após um trauma craniano. Perda de consciência, perda cognitiva, tem muita coisa. A Andréia está dizendo, Fábio, a minha pergunta é sobre sangramento no ouvido da minha criança. Tenho uma filha, ela caiu, sangrou no ouvido. O pediatra disse que era uma lesão no ouvido. Estou com medo de ser algo na cabeça. Isso aí tem que ser melhor avaliado, né? Porque se o sangramento no ouvido aconteceu pós-trauma, né, às vezes é possível você ter sangramentos, né, com lesão de fossa média, com fraturas associadas na base do crânio. É possível, não é comum, mas é possível. Então tem que ser melhor estudado. Doutor, eu vou deixar mais uma pergunta que chega aqui, vou dar um recado e quero voltar com o senhor, porque não para de chegar a pergunta. Tá com um galo eu acho que é um hematoma, né? Um galo muito grande na cabeça, do lado esquerdo.
É grave? O que devo fazer? Daqui a pouquinho o senhor responde para ele. Já. Peraí, só um minutinho, doutor. Tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui. Gente, é um bocado de pergunta sobre criança aqui, viu? Ó, para tudo que você está fazendo agora. Gente, 2020 acabou, chegou 21, mas você não vai arrastar suas dívidas para 21, né? Senão não adianta nada. Você está continuando devendo seu carro aí, comprou e está pagando 2 de juros, não é não? Então vamos resolver. Nós vamos começar reduzindo a sua parcela em 80%. É isso mesmo, a sua parcela vai ficar bem pequenininha, você vai pagar sossegado. Se você preferir, pode fazer assim, ó, igual esse cliente que ligou, igual você está ligando, ele tinha uma dívida de 24.500, conseguiu negociar e quitou por 4.900. Incrível, né? Você está esperando o quê? Ligue agora. Seu carro está com busca e apreensão, você está pagando 2 veículos de juros, não perca mais tempo. Ligue 3203-8684 ou mande um WhatsApp para o 99804-3190. A Solucione só em 2020 já ajudou mais de 10 mil clientes e vai te ajudar também. Não perca tempo nem dinheiro. Ligue agora. Liga que eu garanto. Solucione Consultoria. Daqui a pouquinho eu falo dos parques que podem fechar, viu? Medidas restritivas. Mas antes, doutor, já perdi a pergunta dele, que não lembro mais nem o nome dele. Mas ele pergunta sobre o galo na cabeça, do lado esquerdo. Ele está especificando do lado esquerdo. O que é que faz? Esse hematoma é chamado de hematoma subgaleal, né? Por isso que é chamado de galo. É um hematoma mais tranquilo, né? Repete o nome científico, por que o nome é galo? Porque é chamado tecnicamente de hematoma subgaleal, tá certo? Então é um hematoma mais tranquilo, onde o sangramento acontece extracraniano, né? Por fora da calota. Então, se a criança teve o hematoma, mas não perdeu consciência, não vomitou, não teve convulsões, né? Não teve nenhum agravante, então essa lesão normalmente é uma lesão mais tranquila, né, e que não causa riscos iminentes à vida da criança. Doutor, nós estamos falando de um caso específico e chama a atenção pela moleira da criança de 10 meses que ainda está aberta, como o senhor fala. Mas existe uma outra região na cabeça da criança que também seja grave, o local inspira mais cuidados, por exemplo, os lados aqui, as fontes, onde é que tem mais risco, fora a moleira? Olha, na criança, né, numa criança de 10 meses, todo trauma craniano é perigoso, tá certo? Independente de ser na moleira ou não. Naturalmente, na fontanela, né, na moleira, é muito mais perigoso. Mas traumas frontais, occipitais, parietais, temporais, toda a região craniana é perigosa, né? Trauma craniano em criança é muito perigoso. Obrigado, doutor. Tem mais um monte de perguntas, mas eu sei que o senhor tem um monte de paciente para atender aí, viu? Ok, um prazer, satisfação participar. Fica com Deus. Obrigado, doutor Maurício, sempre solícito quando a gente precisa dele e ele aqui pronto a atender. Um abraço.